Muito boa noite, bem-vindos ao Data Vénia desta semana. Paulo Ferrinho convida Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isto porquê? Porque o tema desta semana vai ser o Covid e fronteiras, numa altura em que Portugal e Espanha tiveram uma cerimónia na fronteira para marcar esta nova reabertura. Vamos ver e ouvir a entrevista, conduzida por Paulo Ferrinho. Obrigado, Paulo, o reconhecimento que tens dado e pela possibilidade de nós continuarmos a fazer aqui no novo canal o Data Vénia. E esta semana particularmente importante este tema, e também o convidado, porque é meu amigo há muitos anos, há mais de 2 décadas, não é mais do que o Dr. Acácio Pereira, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, não é? E que nós escolhemos este tema por uma questão objetiva, que 1 de julho foi levantado a cerca ao país, porque estávamos todos confinados, porque as fronteiras portuguesas, aéreas, terrestres, fluviais e marítimas, por motivo do Covid, desta pandemia que nos assola, foram encerradas no sentido de preservar e conter também esta questão da pandemia. Portanto, eu vou introduzir o tema e depois passarei uma conversa informal com o Acácio Pereira, a qual vou tutear porque somos amigos, portanto é isso que sem muito protocolo. A primeira coisa que eu queria dizer, como introdução da base jurídica do programa, que é no sentido da descomplexificação, é que a resolução do Conselho de Ministros número 10B de 2020, 16 de março, foi quem instituiu o confinamento, isto quase repôs o controle de pessoas nas fronteiras internas portuguesas e dando ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, através do seu artigo 2º da sua lei orgânica, que é o Decreto-Lei 252 de 2016 de outubro, que é como entidade responsável pela aplicação destas medidas. Também estas medidas vêm num quadro de exceção, de acordo com o artigo 28 do Regulamento da União Europeia, que é o Regulamento do Código de Fronteiras de Schengen, que nos permite, em situações de excepcionalidade, nós voltarmos a colocar o controle das fronteiras portuguesas. Foram suspensos, então, nesta data, 16 de março, os voos, a proibição de circulação rodoviária, ferroviária, fluvial e também das embarcações, a atracagem de embarcações e o desembarque de pessoas. E estas medidas foram, entretanto, continuadas a serem sucessivamente renovadas através do despacho número 3.427 de 2020 e também de 18 de março e que diz que interditou o tráfego aéreo no destino a partir de Portugal para os países que integram a União Europeia, com exceção do espaço Schengen. E também dos PALOPs, do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, do Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Canadá e África do Sul, isto por causa da diáspora portuguesa, não é? Portanto, relativamente a esta nova data, que é o desconfinamento das nossas fronteiras, foi o despacho 6.756 de 2020, 30 de junho, que pregou também estas medidas do tráfego aéreo, agora só para o tráfego aéreo, levantando a autorização para os voos de Schengen, da União Europeia e do Reino Unido, e manteve a indicação de alguma restrição para os PALOPs. No entanto, relativamente a esta despacho, quem nos visita e quem sai, obrigatoriamente tem que, sobretudo quem chega, ter um resultado de um despiste de Covid-19 nas últimas 72 horas que dê negativo. Por último, dizer que esta legislação toda do confinamento das fronteiras tem que ser articulada, e o Acácio vai-nos dizer sobre isso, com outra legislação, que é uma matéria muito complexa relativamente aos estrangeiros em Portugal. O CEF tem uma miríade de legislação, regulamentos e também regulamentos europeus e diretivas europeias que tem que observar. Nomeadamente tem que a Lei 23 de 2007, que é o regime jurídico da entrada, permanência e saída e afastamento de estrangeiros em território nacional. A Lei 27 de 2008, que é a concessão de asilo e proteção subsidiária. A Lei 67 de 2003, que é a proteção temporária de pessoas deslocadas.
ainda a Lei 37 de 2006, 9 de agosto, que regula a livre circulação e a residência dos cidadãos da União Europeia. Portanto, isto tudo conjugado deu uma grande confusão para os colegas que trabalham no Serviço de Extração e Fronteiras, no sentido de conseguirem aplicar todas as regras que estão em vigor. E não nos podemos esquecer que ainda nos mantemos numa situação de calamidade, de contingência e alerta, que nos leva até às 23 horas e 59 de 14 de julho. Com estas questões todas, e esta introdução, e agradecendo mais uma vez a presença do Acácio Pereira, dar-lhe um grande abraço daqui, que ele está na Guarda, na cidade da Guarda, que é uma cidade que eu conheço bem, e fazer-lhe a primeira pergunta: Cássio, não achas estranho esta questão de se exigir para o tráfego aéreo as 72 horas do Covid e para as outras fronteiras terrestres, fluviais e marítimas, toda a gente pode entrar independentemente de estar contagiado ou não? E obrigado pela tua presença. Ora, antes de mais, boa tarde, e dizer, é um gosto rever-te ainda e à distância neste programa. Como disseste bem, a nossa amizade é da longa data. Não é, nós sejamos, enfim, a idade ainda somos uns jovens, mas já lá vão uns anos em que nos conhecemos e a trabalhar, digamos assim. Ora bem, esta situação das fronteiras para pessoas como nós já é algo, não é de todo presente, digamos assim, porque nós deixámos de ver o controle de fronteiras nos anos idos de 91 ou 92, em que as fronteiras internas da União Europeia foram abolidas. Portanto, isto é uma matéria nova e para muitos dos cidadãos que nasceram depois dessa data é algo de novo, algo diferenciador. E para os mais velhos, já estavam habituados nos tempos do século passado a este tipo de controlos, verem-se confinados e sujeitos a controlos nas fronteiras foi de facto algo que nós sentíamos que não era aceito com agrado. Era aceito simplesmente porque havia o medo de propagação da doença e essa era a única razão que levava as pessoas a aceitassem estas decisões, até porque esta questão da livre circulação de pessoas está enraizada, eu direi, na alma de todos os europeus. E os portugueses, como não podia deixar de ser, já está também enraizado na alma do povo português. Outra questão que me pões, e respondendo diretamente, pois naturalmente acho que sim, quer dizer, há uma dualidade de critérios. A única razão que eu encontro plausível para essa dualidade de critérios é a questão dos interesses económicos e mais isso não será. Porque se nós virmos dentro da União Europeia, portanto, os voos podem ser feitos de e para os Estados da União Europeia. Os cidadãos podem entrar livremente e depois vêm de fora. Alguns deles são sujeitos a estes testes. É preciso que se diga, durante este período de confinamento, durante esta pandemia, muitos falou na questão dos testes. E é preciso dizê-lo, agora já passou esse período, e dizê-lo de forma aberta e franca, não me lembro, não tenho conhecimento de ter sido feito nenhum teste nas fronteiras terrestres aos cidadãos que chegavam. Portanto, isto é algo que nós podemos dizer quase como vamos pensar que tudo vai correr bem e vamos acreditar na sorte e que não vai haver nenhum azar e não vai haver nenhum problema. Portanto, as autoridades de saúde, embora tenham estado próximas, digamos, ao nível do que é a comunicação ao cidadão, mas não estiveram próximas nesta matéria. Também reconheço que é uma situação para a qual não estavam preparadas, mas também ninguém estava preparado. Cássio, como é que o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, se preparou desta questão para a pandemia e esse encerramento forçado desde 16 de março até 1 de julho, sabendo que o universo do CEF e o balanço social que eu tive a oportunidade de consultar são cerca de 660 pessoas, mas muito poucas trabalham nas fronteiras. Como é que dando esta responsabilidade tamanha de um enorme peso de controle das fronteiras ao CEF para um corpo, um serviço de segurança tão pequenino, como é que vocês se prepararam? Como é que vocês responderam a esta crise? Naturalmente as pessoas responderam de imediato, não houve tempo para pensar, não houve tempo para preparar. E progressivamente foi-se reforçando os sítios onde era necessário. Houve uma vantagem, naturalmente, que os aeroportos praticamente encerraram e houve a realocação de pessoas de um sítio para os outros sítios. Naturalmente, e aplicou-se a política de manta curta. Se nós pensássemos também
Durante este período, houve períodos em que as pessoas estavam em casa por causa das chamadas reservas estratégicas. Portanto, isto a juntar ao já quadro diminuto, naturalmente criou dificuldades e só a muito custo e a pulso e sacrifício de quem lá está. E como tu sabes que tão bem como eu, o espírito prevalece nestas instituições, nestes organismos policiais, digamos assim, o sentido de dever, o sentido de proteção ao outro é muito grande e só com isso foi conseguido ultrapassar estas dificuldades. Eu sei que és responsável, as pessoas não sabem do Novo Canal, os seus telespectadores, mas és responsável da equipa do Serviço das Agências Fronteiras por uma das maiores fronteiras terrestres portuguesas, que é Vilar Formoso. Como é que foi lidar, como é que os colegas, os teus colegas do Serviço das Agências Fronteiras em Vilar Formoso lidaram com esta questão, sabendo que passam milhares de carros, ou passavam milhares de carros diariamente? Como é que foi? Conta a tua experiência prática para as pessoas perceberem como é que isto funcionou na prática. Naturalmente, como deves compreender, não posso pronunciar sobre a situação específica deste... Claro que sim, mas é só para as pessoas terem uma ideia como é que foi confinar, não é? Falando no geral, foi difícil. Naturalmente, temos que conjugar aqui a questão legal, razoabilidade e é o sentir das pessoas. E nós não podemos esquecer que este não era um controle de segurança, era um controle, sobretudo, de saúde. Mas houve muita situação difícil de compreender, difícil de aceitar por parte de todas as entidades, por parte de todas as partes envolvidas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, situações de falecimentos de familiares em que alguns foram impedidos de entrar porque de facto a lei não o permitia, e nós, como sabemos, há coisas que são muito sensíveis e nós todos temos damos um valor muito importante, um valor muito grande, digamos assim, é a questão de despedir-se dos amigos. E houve muita gente que não o pôde fazer nesta situação, o que lamentamos de facto. E houve outras situações ao nível da parte comercial, digamos assim, e da parte de investimentos e negócios, ficaram por fazer, mas enfim, esperemos que a economia permita a recuperação dessas coisas que ficaram por fazer. Naturalmente, situações pessoais, não há mais recuperação, não é possível repetir, mas a economia, temos a esperança que ainda consiga, digamos, recuperar aquilo que foi perdendo e não foi possível fazer neste período. E também de notar deu para perceber as dinâmicas entre dois países vizinhos. Muitas das vezes as pessoas não tinham a noção de quais eram as dinâmicas que existiam. Nós estamos muito próximos e muitas das vezes estamos distantes. E o fecho da fronteira veio novamente a alargar, a aumentar a distância. Felizmente essa fronteira foi levantada para as fronteiras terrestres. Esperemos que não venha a ser reposta por razões destas, porque de facto é uma situação muito complicada para todos. E como é que foi lidar com aquela questão da Páscoa e dos imigrantes que tanta celeuma deu nos jornais e na comunicação social? É difícil. Porque vocês são a face visível do Estado na fronteira, não é? Provavelmente alguma animosidade dos imigrantes também se virou contra os inspectores do Serviço das Agências Fronteiras ao impedir as suas entradas e também ao notificar das quarentenas, não é? Como é que foi essa experiência? Naturalmente, o cidadão chega e não pensa se é o CEF ou se é outra entidade. É o Estado português que o está a receber, é o Estado português que o está a impedir. E todos os períodos de festa, digamos assim, de encontro de famílias, de reencontro de amigos, são períodos difíceis. Nós, a favor, no fundo, da aceitação da situação, está o facto do medo que os cidadãos tinham da propagação da doença. Mas ainda assim, eles mais arrojados teimavam em tentar. Nós temos um número considerável de pessoas que foram impedidas de entrar, mas no âmbito geral, e podemos dizer que o balanço é francamente positivo e as pessoas surpreenderam-nos e a atar ordeiramente, na maior parte dos casos, as situações de impedimento. São raros os casos em que houve violência para tentar a passagem.
Recordo-me de uma situação no Norte, houve uma tentativa de abalroamento e de atropelamento, naturalmente estamos a falar do domínio criminal, mas, de resto, as pessoas mais ou menos relutantes, mais ou menos desagradadas, mais ou menos revoltadas, as pessoas acabavam por aceitar e acabavam por se conformar, porque não havia outra coisa a fazer. Cássio, como é que tu olhas para esta questão que é, e que também como presidente do sindicato, o maior sindicato dos Serviços Estrangeiros e Fronteiras, né, e que já tem provas dadas, né, portanto, né, como é que tu achas que e reage a estes países que não deixam entrar portugueses neste confinamento? Como, por exemplo, a Áustria, o Chipre, a Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovénia, a Grécia, a Letónia, a Lituânia, a Malta, a Noruega, a República Checa. Nem é que está aqui o princípio da reciprocidade. Como é que achas, como é que encaras esta questão? Naturalmente, Portugal não aplicou ainda nenhuma norma de reciprocidade, embora o tenha previsto na lei. Fala, portanto, na questão da reciprocidade, mas fala da questão da reciprocidade até é para os países extra-comunitários. Exatamente, fora do acordo Schengen, exatamente. Não fala de reciprocidade. Eu vejo com natural preocupação, e com preocupação e continuamos a isto. Parte deste problema resulta em questões que têm reflexos e impactos na economia. Vou dar, sei lá, lembro-me agora, vem-me à memória a situação do Reino Unido, que foi uma questão que foi falada recentemente, a não abertura dos corredores para Portugal. Ora bem, Portugal, mesmo não aplica, na prática, o Estado acaba por impedir as pessoas de virem, porque diz, bem, os senhores vão para lá, meus caros cidadãos, os senhores vão para Portugal, mas quando regressam vão ter que fazer uma quarentena forçada aqui. Portanto, isto é tudo muito complicado e encaro com natural preocupação, porque esta questão de pensarmos que o problema vem do país A ou do país B ou do país C, nós estamos num mundo globalizado e, portanto, e já se provou que uma pessoa pode contaminar dezenas, se não centenas. Portanto, eu acho que devem ser cumpridas as regras e foi isso que nós fizemos e falo da minha experiência pessoal. Eu posso dizer que estive a trabalhar nos primeiros tempos sem proteção, sem nenhuma proteção física, sem nenhuma barreira à frente. O que se fez foi manter a distância não é o distanciamento social, é o distanciamento físico. E, portanto, eu penso que as pessoas têm de cumprir essas regras, têm de se habituar a novas formas de conviver, novas formas das pessoas se relacionarem, porque nós, os latinos, somos muito sentimentais. Muito físicos também, muito não é? Físicos. Precisamos da proximidade. Faz-nos falta um abraço. Faz-nos falta como diz o Presidente da República, um beijo, não é? Gosta de dar beijos. Nós somos latinos, estamos a dar beijos, não é? Exatamente. E, portanto, eu penso que isto é preocupante. Eu espero que a curto prazo se resolva. Já falaste com o Presidente da República, queria só deixar uma nota. Vi com natural desagrado, ou melhor, com desagrado, a cerimónia oficial de abertura, assim não há dentro. Era a próxima pergunta que tinha a fazer, mas podes antecipar, exatamente. Mas se calhar é melhor começarmos a falar em castelhano. Espera aí, bueno, Cássio, que te pareceu a cerimónia de Portugal, não é? Vamos fazer um acordo. Tu falas espanhol, eu falo português. É assim que eu faço e é assim que deveria ser feito. Isto, naturalmente. Pronto, essa era a provocação, Cássio. Mas deveria ser assim. Eu entendo, vejo com preocupação. E, aliás, não gostei. Não gostei. Acho que os portugueses merecem mais respeito e merecem, nas cerimónias oficiais, se fale português. Eu não vi, e respeito muito o Reino Espanhol, não vi nenhum deles falar em português. Portanto, estamos a falar de uma cerimónia oficial, cada um fala na sua língua. E todos nos entendemos. Portanto, acho que foi um ponto baixo na cerimónia. Olha, e relativamente a esta questão das fronteiras, como é, e também do transporte aéreo, sabendo que o transporte aéreo está num caos terrível, não é? Sobretudo em questões financeiras, assistimos à TAP também com um problema terrível. Isto pode mudar a vossa atuação em termos de CEF por causa da crise ligada às companhias aéreas? Pode ter impactos na vossa organização? Eu não sei se percebi bem a pergunta, porque eu se vocês têm que mudar a estrutura, porque pode aparecer novas regras para os aeroportos relativamente à Direção-Geral de Segurança, não é? E depois as próprias companhias terem as suas próprias regras que não respeitem as regras portuguesas, não é? Se isto não vai dar tudo uma grande confusão, não é?
Porque nos aeroportos pedem, por exemplo, pedem temperaturas, outros já não pedem, uns pedem exames, outros já não pedem. Quando estes passageiros chegarem ao guichê do Serviço Estrangeiro de Fronteiras, qual vai ser a atitude dos colegas que lá estão? Nós, naturalmente, os colegas que estão vão atender o passageiro com a maior normalidade possível e com o maior profissionalismo possível. A parte da Direção-Geral de Saúde e a parte da questão sanitária, como tu sabes, nós não interferimos, ajudamos. Sim, somos parceiros. Somos parceiros. Portanto, ajudamos e é esse o nosso dever enquanto cidadãos. E enquanto estrutura para contribuir para o todo. Mas eu espero, vamos lá ver, nós temos que considerar aqui duas coisas. Cássio, deixa-me só interromper, porque, por exemplo, Lisboa, Porto, Faro, Funchal e os Açores têm 5 regras diferentes. Como é que explicas isto? Não deveriam ter 5 regras diferentes, deviam ter uma única regra. Eventualmente poderia haver uma diferenciação nos aeroportos dos Açores, até porque são geridos por uma gestora da infraestrutura distinta das demais. Até serão 2, que é a parte dos aeroportos e a outra é uma parte que é militar, mas o resto, a entidade gestora é a mesma. E eu saibo, as leis da República aplicam-se uniformemente em todo o país, digamos, com as diferenciações das regiões autónomas. Mas deveria ser uma única regra. Nós somos muito pródigos a cada um fazer à sua maneira. E isso dá um mau aspecto, dá uma má imagem do país, dá uma má imagem. Porque se um passageiro, a terra em Lisboa tem um determinado tratamento, amanhã a terra em Faro tem outro tratamento, diz, bem, mas já houve evolução, já houve retrocesso no processo. Penso que o processo devia ser igual em todo o país. Cássio, agora ligando um pouco mais à tua estrutura, ao Serviço Estrangeiro de Fronteiras, como é que tu aqui, para os nossos telespectadores do Tâmega e Sousa e Douro, que é nesta região, justificas a existência do CEF? O CEF tem mais de 25 anos, ou perto de 25 anos, é um serviço... Como é que há vozes sempre dissonantes dizendo que o CEF devia ser integrado noutras estruturas? Achas que esta pandemia veio demonstrar que o CEF é mesmo necessário como serviço de segurança? Qual é a tua opinião? Eu acho... Obrigado pela pergunta. Porque importa desmistificar algumas coisas. Eu recordo há uns anos de um deputado numa negociação que nós estávamos a ter na Assembleia da República e que me disse, bem, o CEF é um serviço que tem uma função, é quase uma peça de ourivesaria de uma estrutura subterrânea para manter determinadas coisas. Nós contribuímos para a segurança nacional, digamos, para a segurança interna, de uma forma e as pessoas muitas das vezes não têm a noção. E, portanto, nós garantimos tudo o que seja a parte ligada aos estrangeiros, questões de imigração, fronteiras e asilo, e a parte também da investigação. Participamos nos grupos de trabalho ao mais alto nível da União Europeia e das agências da Organização das Nações Unidas. Estamos em vários teatros de operações. É preciso, enfim, lembrar às pessoas que estamos, por exemplo, também no salvamento de muitas das vítimas do Mediterrâneo. E o que nós dizemos é, muitas das vezes, nas adversidades, se conhecem realmente as pessoas e se conhecem a importância das pessoas. E esta foi uma daquelas em que, de facto, deu para demonstrar aos portugueses o quão importante é ter um serviço como este, ágil, e como tu disseste há bocado, se conseguiu fazer isto de um momento para o outro com uma estrutura leve, e conseguiu-se. Nós, para termos uma ideia, e estamos em asas, era minha, era tua, são muito próximas ao nível daquilo que é a legislação de estatuto pessoal. Nós, para termos uma ideia, temos apenas uma carreira que tem 4 categorias. Se formos para os nossos congêneros aí ao lado, estamos a falar de 3 carreiras, cada um deles, e depois com diversas categorias por aí fora. Estamos a falar de estruturas muito pesadas.
O CEF é uma estrutura ágil, rentável. Se nós pensarmos que parte da estrutura paga-se a ela própria, nós tivermos, para termos uma ideia, este ano o Orçamento de Estado, do Orçamento de Estado apenas se recebem 10 milhões, menos de 10% é o Orçamento do Estado. Tudo o resto é produzido, digamos assim, com receitas próprias do serviço. Só por si demonstra-se, digamos, a eficiência de um serviço e a eficácia ao nível é a sua produção. Nós temos dado provas numa questão que é sensível, que é o tráfico de seres humanos. Nós temos assistido condenações fruto de algumas investigações que foram feitas pelo CEF, condenações difíceis, e como tu sabes é um crime que é difícil de provar em tribunal, e conseguiram-se condenações neste crime e é um dos mais hediondos do nosso século, digamos assim. Enfim, não vamos agora dizer que este crime não existia anteriormente, naturalmente, e a percepção era outra, a sociedade era outra, e não era, e nós sabemos que os crimes são crimes que dependem da percepção da sociedade, da percepção que a sociedade tem, e dizer que devem ser punidos, devem ser condutas que não devem ser permitidas. E, portanto, este hoje, em pleno século XXI, é um crime hediondo, e os Serviços de Estrangeiros e Fronteiras têm contribuído grandemente para evitar que mais problemas destes existam, no fundo, de uma forma de dissuadir. Nós estamos a falar de uma estrutura que é um órgão de polícia criminal, existe em todos os países do mundo. Portanto, o maior ou então menor vês com bons olhos que se mantenha autónomo, independente e com serviço prestado por uma organização ágil, como estás a dizer, é isso? Exatamente. A minha opinião em relação a esta matéria é pública e é longa data. Sim, está escrito no Correio da Manhã todas as semanas. Exatamente. E eu já escrevi um artigo, penso, nos anos já de 4 ou 5 anos, até na revista Modus Operandi, e escrevi já no Diário de Notícias também sobre isto, o nosso sistema, da maneira que está bem e recomenda-se. O governo diz e enche o peito de ar quando diz nós somos o terceiro Estado mais seguro do mundo, por alguma razão é. Portanto, e depois não venham... Porque as polícias trabalham bem. Isto é uma questão de coordenação, não uma questão da existência das polícias. Exatamente, é porque trabalham bem. E depois temos que dizer uma coisa que é óbvia. Se estivermos a falar de duplicações, para mim só há uma duplicação. E é as chamadas forças de segurança, as forças de segurança de base. A única coisa que as distingue é o nome e pouco mais. E o princípio da territorialidade, não é? E a territorialidade. Exatamente, que é a PSP, a GNR, o resto têm competências conjuntas, não é? Exatamente. Olha, Cássio, também não podia deixar de ter a tua presença para fazer duas questões que eu acho que é importante. Como é que o CEF lida com os estrangeiros? Porque às vezes existe aquele anátema e, sobretudo, está-se a criar aquele anátema relativamente ao CEF, que tem uma organização que trata mal os estrangeiros, que existe alguma animosidade, quase até alguma componente racista e sexista, que como vem alguns detratores, vêm nos jornais, alguns artigos de opinião. Como é que tu reages a esta questão, que é ofensiva para quem trabalha no CEF, presumo eu, não é? A reação possível é dizer que é de facto ofensiva. Eu compreendo que muitas das vezes as pessoas pensem que o serviço pode fazer milagres. Nenhum serviço faz milagres. Nenhuma estrutura faz milagres, nenhuma polícia faz milagres. Nós temos que ter em atenção, nós cumprimos a lei. Cumprimos a lei e, naturalmente, cumprimos as orientações do Governo nesta e noutras matérias. E, portanto, podemos dizer que as pessoas, muitas das vezes, não logram obter os seus objetivos e depois a forma fácil de reclamar ou de atacar o Governo é atacar as determinadas estruturas. E, portanto, esta é uma coisa fácil, é uma matéria, uma zona fácil. Muita gente se queixa do CEF mais por causa da questão da legalização, das filas intermináveis, de alguma morosidade associada, mas esquecem-se que depois é preciso uma estrutura para dar resposta. E tu tens escrito a dizer, se querem mais resposta, também tem que haver mais meios e mais instrumentos. É isso, não é? Nós temos de ter presente duas coisas. Nós não podemos esquecer um equilíbrio fundamental. E é o escrutínio que tem de ser feito versus os pedidos que são feitos.
E as pessoas têm que ter a noção que a segurança não é um bem transacionável, nem é um bem que se vende com sorrisos. A segurança, muitas das vezes, enfim, não agrada às pessoas que não logram, e repito, não logram obter aquilo que são os seus objetivos. Naturalmente, se num processo a pessoa não consegue obter aquilo que pretendia, o culpado vão tentar atirar a responsabilidade para cima do funcionário. E, portanto, nós não podemos aceitar isso. Eu posso dizer, tenho conhecimento do que é público, de alguns problemas ligados às correntes de direita nas forças e serviços de segurança. Eu posso dizer, com todo o rigor, vamos lá ver, não posso dizer, não existe, porque isso estaria a mentir a mim próprio. As estruturas, todas as estruturas são compostas de pessoas e essa multiplicidade de pessoas, haverá sempre alguma pessoa que tem um ideal diferente, pensa de forma diferente. Mas estamos a falar de números residuais e não é uma situação de todo preocupante. A grande maioria dos homens e mulheres que prestam serviço no CEF, quer sejam inspectores, quer sejam de outras categorias, estamos a falar de gente com uma sensibilidade enorme, sensível para os valores, para a questão humanista, da tradição humanista de Portugal. Portugal sempre teve e há de continuar a ter. Agora, e como tu disseste bem, e eu tenho escrito, nós não podemos querer bife e pagar apenas uma salada. Nós queremos um serviço bem feito, queremos um serviço com qualidade e com rapidez, temos que dotar a estrutura dos meios necessários. Nós não podemos fazer face a uma estrutura diminuta àquilo que são as necessidades. E ainda bem que me faz a pergunta, porque nós temos uma estrutura e é pensada para o século passado. Nós tínhamos uma realidade migratória em que tínhamos poucas dezenas de milhares de imigrantes. Essa realidade hoje é bem diferente. Nós temos neste momento cerca de 500 mil de estrangeiros. E se nós pensarmos que hoje a nacionalidade portuguesa é obtida, passado por algumas pessoas, passado terem estado ou vivido aqui há alguns anos, vamos admitir 3, 5 anos ou por aí fora, portanto essa cifra, se não fosse retirada essa cifra aos números, hoje estaríamos num número maior, além do 500 mil. Naturalmente, o que nós temos é 500 mil, essa é a problemática que é necessário dar resposta. Mas nós, continuo a dizer, nós temos uma estrutura, foi dimensionada para o século passado e não está dimensionada para o século XXI. E é necessário dimensioná-la para o século XXI se pretenderem sejam aumentados os níveis de eficiência e os níveis de eficácia no atendimento dos cidadãos e no controle das fronteiras. Agora estamos praticamente a terminar e é a pergunta desconfortável que eu costumo fazer aos meus convidados todos, portanto, mas é sempre de uma forma muito simpática e a ti é duplamente simpática pelos anos de convívio e de amizade que temos, que é o seguinte: foi aprovado há pouco tempo na Assembleia da República um prémio para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que dá mais meio salário e alguns dias de férias por horas trabalhadas, como forma de reconhecer todo o empenho que tiveram desta frente de batalha ao Covid. Mas não achas que a pergunta desconfortável é quanto é que o CEF vai ganhar por ter a CEF, a PSP, a GNR, a PJ e os outros órgãos de polícia criminal por terem feito também o seu trabalho relativamente a esta pandemia e também estando na frente da batalha? Quanto é que tu vais ganhar, Cássio? Vou ganhar o mesmo que ganhava antes. E, portanto, é preciso dizer às pessoas, e digo isto sem nenhum sentimento de quer que seja, eu quando estive na linha da frente, eu nunca estive confinado dentro de casa, estive sempre a trabalhar. Lidei sempre com este problema e estive lá quando foi necessário. É preciso as pessoas interiorizarem, e essa é a nossa função, essas são as nossas competências e temos que as exercer. Nós não podemos ser, e tu já ouviste falar isto várias vezes, nós não podemos ser polícias à segunda e até à sexta-feira e ao sábado e ao domingo e à noite não somos. Portanto, e aplica-se a mesma coisa. Nós somos profissionais e, como profissionais que somos, devemos exercer as nossas competências nos bons e nos maus momentos. Foi isso. E o Governo nos chamou, e o país, mais importante que o Governo, e o país nos chamou a contribuíssemos para este desidrato nacional. Nós não esperamos nada, nós não queremos nada. Queremos apenas nos tratem com respeito e nos tratem com a dignidade que merecemos. E nos deem os meios necessários para podermos continuar a melhorar o
o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia e prestar mais segurança aos portugueses e continuarmos na senda de, se for possível, sermos o primeiro país mais seguro do mundo. Muito obrigado, Cássio, foi um prazer enorme. Deu para pelo menos aproximar-nos um pouco mais, não é? Que estamos longe, não é? E dar-te um forte abraço e desejar as melhores felicidades possíveis para ti como amigo, não é? E também para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para o teu sindicato, para o sindicato que presides há muitos anos e que tem feito um belíssimo trabalho na defesa dos interesses dos colegas que trabalham no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e desejar-te as maiores felicidades e um coração apertado para que continues aí a lutar contra o Covid e agora nesta fase mais difícil, está bem? Paulo, permite-me só dizer-te, mando-te um abraço do tamanho daquela nossa serra, no fundo nos une, é a Serra da Estrela. Um abraço e da guarda, um abraço grande para ti e para todos os telespectadores do teu canal e da zona que ele serve. Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Paulo, muito obrigado e voltamos para a semana. Muito obrigado, Paulo Ferrinho, muito obrigado a Cássio Pereira. Foi um gosto enorme tê-lo aqui nos nossos estúdios do Novo Canal. Desejamos-lhe o maior sucesso nas suas funções. Quanto a si, já sabe, pode ver e rever em novomcanal.pt o Data Vénia e todos os outros nossos programas. Voltamos na próxima sexta-feira, às 21h45, com mais um convidado e com mais um tema. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novum, sempre seu.